Uma questão que eu adoro, eletricidade, sempre está presente nas provas da VUNESP. Se você vai prestar ainda FAMERP, né, você vai prestar FUVEST no domingo, fica atento a esse tipo de questão que sempre cai nesses vestibulares. FAMERP, UNESP, FUVEST, né? Fica atento. Ó. Um circuito construído com elementos ideais possibilita a conexão de um resistor entre os pontos X e Y. Deseja-se que a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor de 20 ohms seja de 2 amperes. Tudo bem. Para que isso ocorra entre os pontos X e Y, o que deve ser conectado? Né? Que resistor? Qual a resistência do resistor a ser colocado entre X e Y para possibilitar uma corrente de 2 amperes nesse resistor de 20 ohms. O que nós queremos, né? Nós queremos que uma corrente de 2 amperes atravesse esse resistor. Mas para que isso aconteça, eu vou ter que colocar um resistor aqui, ó, entre X e Y. A pergunta é, qual a resistência desse resistor? Bom, perceba o seguinte, aqui embaixo, a nossa bateria, né, ideal, não tem resistência interna, está fornecendo quanto? 100 volts. Quando aqueles 2 amperes atravessarem esse resistor de 20, o que vai acontecer? Segundo a primeira lei de Ohm, a DDP é a resistência vezes a corrente. Então, quando uma corrente de 2 amperes atravessar esse resistor de 20 ohms, ele vai ficar submetido a uma DDP de quanto? De 20 vezes 2, isso, 40 volts. Se eu tenho 40 volts nesse resistor, o que restou para a outra parte do circuito? De 100, eu já gastei 40, isso vai restar 60 volts, né? Isso, ó. Então aqui, ó, daqui para cá, restam 60 volts. Qual vai ser a nossa preocupação agora? Bom, a corrente que passa no resistor de 20 é 2 amperes. Essas duas partes têm que ter soma quanto? Tem que ter soma 2 amperes. Muita gente pode ter pensado em calcular a resistência equivalente, né? Bom, geralmente as questões bem elaboradas, elas saem sem ter que calcular a resistência equivalente, que é a parte chata, né? Ele é chato calcular equivalente. Então, olha só, sabemos que a corrente que passa por cima eu vou chamar de I1. Vou chamar aqui de I1, e essa corrente que passa por baixo eu vou chamar de I2. Nós sabemos é que a soma dessas correntes, I1 mais I2, tem que dar 2 amperes. Será que eu consigo calcular a corrente que passa por cima, I1? Consegue, professor. Você consegue calcular I1 facilmente. Ó. É só pegar a DDP, essa I1, é só pegar a DDP no resistor de cima e dividir pela sua resistência, que é conhecida, né? Quanto é a DDP, professor? 60. Foi o que sobrou, 60 volts. E a resistência? 120. Tá bom? Se a resistência é 120 e a DDP é 60, aqui dá quanto? Meio ampere. Então, o que restou para baixo? Restou uma corrente de 1,5, né? Porque o total é 2. Meio ampere vai por cima. Então, para baixo, 1,5 ampere. Isso aí me permite calcular a resistência? Com certeza. Resistência, professor, é DDP sobre corrente. Então, se eu sei que a DDP embaixo vale os mesmos 60 volts, porque as resistências estão em paralelo, e eu sei que por baixo vai passar uma corrente de 1,5, porque inicialmente eu sabia que o total era 2. Esse total aqui, 2 amperes, se dividiu em 2 partes. A parte de cima, nós calculamos, deu meio ampere. Nem precisa calcular a parte de baixo, né? Porque o total é 2, eu vou tirar meio, vai ficar quanto? 1,5. Só dividir, ó, 60 por 1,5, 40 ohms. Esta era a resistência desse resistor. 40 ohms. Sacou aí, pessoal?